Olá! Minha convidada do programa de hoje é graduada em Física, mestre em Ciências Ambientais e doutora em Psicologia da Educação. Foi coordenadora de programas de pós-graduação em Física na Universidade de São Paulo e garante: a matéria não é difícil, é apenas mal ensinada no Brasil. Foi uma das fundadoras de uma organização que forma educadores, mostrando que existe sim um jeito de ensinar que desperta o interesse de crianças e adolescentes. Silvia Pompeia é a cara que o Brasil vai conhecer hoje. Em geral, os jovens, a maioria dos jovens abandona a escola porque não consegue aprender, porque o assunto é chato, porque os professores ensinam coisas desvinculadas da vida. Temas ligados à sustentabilidade, ao meio ambiente, são coisas da vida. Silvia, muito obrigado por ter acolhido o nosso convite. É uma alegria tê-la aqui conosco. Eu que agradeço, um programa fantástico. Adorei a ideia de poder vir trazer essas coisas. Né? Silvia, você se graduou em Física no tempo que as ciências exatas era algo quase que privativo dos homens, né? Verdade. E como surgiu o seu interesse por essa área? Eu sei que o seu pai era professor da Poli da USP e foi um dos fundadores do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, o famoso ITA, né? O seu pai influenciou nessa sua escolha, não? Muitíssimo. Ele me explicava muito bem quando as matérias de ciência, de matemática, eu comecei a gostar porque eu gostava de entender, entendeu? E eram matérias que não tinha que decorar, tinha que entender. E você foi professora da pós-graduação de Física na USP, né? E fez mestrado em Ciência Ambiental. E propôs um novo método de educação nessa área, né? Começa com meu pai, ele adorava fazer pesquisa. Ele entende a importância do ensino. E percebia como isso não estava bom e como isso precisava melhorar. Então, né, uma das obrigações da USP seria formar melhor o professor que vai ensinar isso no ensino médio. E aí o pessoal falou, não, mas aí não tem recurso, só se tiver pesquisa. Então eles criaram uma área no Instituto de Física da USP, que está até hoje, e é o único que tem, de ensino de física. Agora, a Universidade de São Paulo foi buscar uma saída para fazer os professores gostarem de física e saberem ensinar. Isso. Porque o aluno aprender, gostar da matéria, é muito do professor. Eu gostava de matemática porque eu tinha uma boa professora de matemática. Aí tá. Então eu pergunto para as pessoas isso. Até em táxi, Uber, coisa e tal, eu pergunto. Você teve um bom professor, uma boa professora na vida? Aí eu falo, tive. Coisa e tal. Agora me diz uma coisa, você teve um mau professor, uma má professora de alguma disciplina? Tá rindo, né? Teve? Você consegue lembrar de algum? Lembra. Então não precisa nem dizer o nome, não. Mas agora você pensa o seguinte, pega essa boa professora, né, o bom educador, sei lá o quê, pensa que ele não tem nenhum material, que está assim, debaixo de uma árvore, e os estudantes, você e os seus colegas em volta, é capaz dela dar uma boa aula? Olha, eu acho que sim. Então, agora pensa aquele bem ruim. Imagina esse professor numa escola caríssima, maravilhosa, cheia de equipamento. Vai dar uma boa aula? Vai dar? É difícil. Não, é difícil, não vai dar. Então, o que a gente tem certeza é isso. O principal na educação é um professor. E um professor bem informado, que foi bem orientado, que teve a oportunidade de aprender a fazer isso direito. É indispensável no Brasil ter uma boa formação inicial e a formação continuada, porque as coisas vão mudando, né? E é isso que eu me dediquei muito na vida. Você participou da criação da Associação Labor Educacional. É uma ONG que propõe uma mudança, uma revolução na forma de ensinar, né? E capacitando professores interessados em conseguir despertar o interesse do aluno, né? Como é que foi isso? Veja só, quando você vai dar aula de física, por exemplo, né? Então, se você faz aquilo, tem a ver com a vida, tem a ver com as questões
que os estudantes estão interessados. Então, aquilo dá certo. Mas o mais importante é, quando você dá aula com experiência, não pode ser aula de 45 minutos. Eu fui dar aula numa escola, no científico, e aí o diretor me perguntou como é que horários eu queria. Eu falei, eu quero 2 aulas juntas. Ele falou, como assim? Os meninos não aguentam 45 minutos de aula de física, vai pegar 2 aulas? Eu falei, não, porque eu trabalho com experiência. Então, por exemplo, a gente montava um motorzinho elétrico, pequenininho assim, bem simples, antes de começar a trabalhar com eletricidade. Os garotos adoravam, mudava completamente o aprendizado. Todo mundo passava a gostar de eletricidade, entendia de que se tratava. Então, é assim. Estudando a sua trajetória, eu percebi isso que você fala, você denomina de o instinto de aprender. Então, isso aí que me levou junto com uma irmã minha, Magui, ela trabalhava numa entidade que acolhia crianças órfãs, coisa e tal. E as crianças ali atendidas, uma boa parte não estava indo bem na escola. E ela sabia que eram espertas, inteligentes, curiosas, mas elas estavam odiando a escola. Então ela resolveu fazer um trabalho para essas crianças irem bem na escola. Me chamou por causa de matemática e física, que eu conseguia bem, e outros, né, que nem o Carlos Alberto Imediato, que era muito conhecido na época. E aí ele falou, vamos fazer alguma coisa para trabalhar com essas crianças no contraturno, para elas poderem ir bem. Aí o Carlos Alberto falou, se vocês vão trabalhar no contraturno, muito bem, mas eu não topo, porque eu acho que vocês não podem querer consertar no contraturno aquilo que a escola fez de errado. Tem que trabalhar na escola para elas darem conta, são crianças inteligentes. Então, toda criança quer aprender, toda criança agora, não, todo ser humano tem esse instinto de aprender para se virar na vida, principalmente na infância e na adolescência, é muito, muito, muito forte. Então, a gente resolveu fazer mesmo. Vamos fazer uma proposta pedagógica que funcione com todas as crianças e não só com uma parte. E aí a gente criou a Associação Educacional Labor para fazer esse projeto, que começou como uma escolinha gratuita, porém financiada por empresários, né? Principalmente um casal alemão, a Karen e o Eckhard Essler. E aí a gente criou e foi. Só que não era só para ficar nessa escolinha, era para a escola pública. Mas antes de estar amadurecido, veio uma escola pública, a Marlene, uma diretora de escola, e chegou e falou assim, eu quero aprender, meus professores precisam aprender isso, como é que é? E aí a gente começou a ir para a escola pública. Já vai fazer 33 anos, então a gente é apoiado e vai para o Brasil todo e influencia alguns projetos que foram, inclusive, para fora do Brasil. Nós vamos para o intervalo. Eu aposto que você está se vendo dessa história ou vendo alguém que você conhece, né? Nós voltamos já contando o que é, na prática, esse trabalho. O que lhe agrada na educação brasileira e o que lhe incomoda na educação brasileira? O que me agrada na educação brasileira é o Brasil, mas o que me desagrada é não ter o investimento no professor. Hoje eu converso com Silvia Pompeia. Você fundou a Associação Labor Educacional. Ajudei na fundação, não fui eu que fundou, foi uma das fundadoras, né? Que promove um ensino mais interessante, mais atrativo e, com isso, evita a evasão escolar, né? Como é que, na prática, isso funciona? O que você mostra para os professores que muda? Primeira coisa, a escuta, tá? Uma coisa que a gente faz, a gente escuta os professores, antes de tudo. Ele é que é autor. Um professor que pega um livro, que mandaram ele usar, com o conhecimento dos homens, que não é o conhecimento dele, goela abaixo dos meninos, isso não funciona. Não funciona. Ele não se sente bem, não está à vontade. Ele tem que acreditar naquilo, dominar aquilo. O conteúdo que a gente realmente passa, inclusive os valores e atitudes que a gente realmente passa, são aqueles que são os nossos. Então, o conteúdo que você domina, você passa. Segundo, o professor também tem que escutar os meninos, tem que conhecer os meninos, tem que conhecer as famílias, a comunidade e trabalhar a teoria com a prática. Se eu pego e falo assim, olha, eu vou te ensinar metro, não sei das quantas, as medidas. Tábua de algarismos. Então,
Se você pega aquilo e faz alguma coisa, por exemplo, nós vamos montar uma maquete aqui, inclusive com curva de nível, porque é importante. Curva de nível, o que é isso? Vamos saber o que é curva de nível, marcas e tal, e como é que tem aqui na região, onde é que tem plantação, onde tem coisa e tal. De repente, aquilo faz um sentido enorme para os meninos. Por que tem que medir a altura? Como é que mede? Como é que soma? Como é que faz, etc. Como é que eu posso, por exemplo, medir a altura de um prédio com uma régua aqui? Pegando a distância que eu estou aqui, a distância que eu estou do prédio, eu consigo medir a altura do prédio. Nossa, como é que é isso? Como é que não é? Então, você Parece mágica. Parece mágica, tá certo? Então, se você faz teoria com prática, é a segunda coisa. Primeiro, conhecer e a teoria com prática. Agora você me despertou uma pergunta. O que lhe agrada na educação brasileira e o que lhe incomoda na educação brasileira? O que me agrada na educação brasileira é o Brasil, que tem uma cultura única e que as pessoas são muito produtivas quando elas são escutadas. Mas o que me desagrada é não ter o investimento no professor. Se os caras investem em construção de escola, na estrada que vai levar lá, em equipamento, em livro e coisa e tal, tudo bem, maravilha. Só que se você não investe no principal, é como se tivesse uma casa e você investe na pintura, no jardim, no forro, coisa e tal, mas não tem parede, não tem janela, entendeu? Sabe? É isso. Então, tem que ter, primeiro que tudo, investir nos professores, isso que precisa. 85% das escolas no Brasil são públicas e elas atendem quase 90% dos estudantes. A escola pública é que é a grande construtora da educação no Brasil. Então, precisa muito investimento. E não é um investimento nessas coisas que vão em volta, é principalmente no educador. Inicialmente, o método de vocês surgiu como um projeto dentro de uma escola gratuita. E vocês conseguiram adaptar para os professores do ensino público. Em geral, o professor da escola privada, ele ganha mais, ele tem mais estrutura, né? É outro tipo de aluno e tal, ele é mais motivado. E como é que funcionou quando foi para a escola pública? Quando a gente vai para a escola pública, a Labor, né? Então desenvolveu uma coisa que a gente chama de proposta pedagógica Labor. Inclusive, acabaram se construindo 7 fascículos, cada um deles com uma dessas coisas, né? A escola e comunidade, teoria e prática, a vida do dia a dia, trazer para a escola, é uma opção de coisas assim, cada fascículo com uma desse aspecto. O INEP, do Ministério, do MEC, viu esse conjunto lá na PUC e eles viram isso e acharam muito bacana, reproduziram 2.000 coleções, distribuíram para as faculdades de educação. Nós vamos mostrar na prática, agora, o que acontece com o projeto Labor, na opinião de quem botou ele existindo, acontecendo. Eu posso falar com convicção que a gestão participativa é um divisor de águas. Enquanto diretora, em 1997, eu não sabia construir o projeto político-pedagógico, ou seja, coordenar, né, todo esse movimento. Quem me ajudou foi a Labor, e a partir daí é que eu comecei a entender como se daria, né, a participação de cada segmento da escola. Uma forma de consolidar a gestão participativa, os familiares aprendendo a participar do projeto político-pedagógico também acabam se interessando em participar da PM, do conselho, os jovens pelo Grêmio. As aulas são direcionadas para que os alunos sejam protagonistas e prontos para participar na comunidade. Silvia, que bonito, não? Não é bonito? E daí, justamente o que ela falou foi a segunda proposta. A gente começou com a proposta pedagógica. A PUC avaliou, fez projeto com financiamento da FAPESP, coisa e tal, 1.000 estudos, coisa e tal, concluiu que funcionava muito bem. Onde não funcionava tão bem era quando a gestão era o diretor ou a diretora, era aquela coisa, não gostava de participação, achava que os meninos estavam fazendo muita bagunça porque estavam fazendo experiência na sala de aula e que as professoras estavam conversando muito com as famílias estavam começando a querer entrar na escola. Democrático demais, Democrático demais, atrapalha. Então a gente falou, não, tem que ter. Né? E aí a gente, na época, estava muito em moda nas empresas a gestão estratégica. E a gente trouxe isso com mais uma coisa de participação, né, gestão estratégica participativa, e criou então isso aí que se
faz uma dupla com a parte pedagógica. Posso contar um caso engraçado? Pode, deve. Quando a gente estava experimentando a gestão estratégica participativa, e você sabe que se chama os pais para dar palpite na escola, a primeira reação é assim, como assim? Eles têm medo de falar, acham que não tem conhecimento. Então, uma das escolas que a gente experimentou era uma escola grande lá na Ermelino Matarazzo, aqui em São Paulo, com um professor de artes que trabalhava com a gente, chamado Kleber, com os pais, entendeu? Aí os pais começam a falar, você fala, vamos montar uma maquete. A escola como ela é, e outra maquete, a escola como eu queria que ela fosse. E aí, coisa e tal, naquilo que está fazendo, começa a falar, aí um pai e uma mãe ouve a outra, fala, não, ele tem razão, coisa e tal. De repente estão falando um monte, sabe, daquilo que está indo bem, o que não está, e aquilo que eles gostariam e coisa e tal. Esse cara, eu dava carona para ele e ele ia recitando poesias fantásticas no meu carro. Com rima, com ritmo, coisa e tal. Aí eu falei, mas o que é isso? Ele falou, isso é uma coisa que está vindo agora, chama rap. Eu falei, é? Anos depois, descobriram esse cara lá do Grajaú e hoje ele é muito conhecido como Criolo. Ah, sim, nós entrevistamos a mãe dele. Pois é, ela esteve aqui com a gente. Trabalhou com a Labo Olha, muito tempo fazendo esse processo participativo do GEP, da Gestão Estratégica Participativa. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com esse papo tão gostoso. Silvia, como é esse trabalho de atuação em projetos de participação social, onde você media conflitos? Na área ambiental, para você tomar uma decisão, para uma decisão ser acertada, ser correta, você precisa de 4 tipos de agentes tomando parte nessa decisão. O mais difícil e o mais estratégico é essa história de tomar decisão de uma maneira participativa. Estamos de volta com Silvia Pompeia, física, educadora e também mediadora de conflitos. Silvia, como é esse trabalho de atuação em projetos de participação social, onde você media conflitos? Eu sei de 2 histórias, uma de indígenas lá no Acre e outra com pescadores aqui no litoral de São Paulo. No paralelo de atuar na área de educação, eu trabalhei muito com contratos na área ambiental. Na área ambiental, para você tomar uma decisão, para uma decisão ser acertada, ser correta, você precisa de 4 tipos de agentes tomando parte nessa decisão. Primeiro, o governo. No Brasil, o governo é responsável pela questão ambiental porque é um direito de todos. Segundo, você tem que ter a área empresarial, porque se não for sustentável economicamente, aquilo acaba indo para os ares, tá certo? Terceiro, você tem que ter o técnico. Se não está bem calculado, bem montada, o projeto da ponte, por exemplo, ela cai e acabou. E quarto, o mais estratégico e o mais difícil é a comunidade onde você vai implantar aquilo. Ela tem que participar da decisão e ela é que vai depois dar continuidade naquilo. Então, isso é importantíssimo. Então, eu aprendi isso nesse programa internacional, que eu fui até para estudar coisas em Zimbábue, e na Tailândia, coisa e tal. Então, era um programa muito incrível. Ele mostrou isso, então eu trouxe isso para a minha vida. Então, o mais difícil e o mais estratégico é essa história de tomar decisão de uma maneira participativa. E esse programa do GEP que a gente fez, que buscou gente para orientar a gente, para fazer participação na escola, nos deu essa clareza sobre essas ferramentas, né? E como é que foi, rapidamente, o caso com os indígenas do Acre e com os pescadores em São Paulo? Então, os indígenas do Acre, eles precisavam tomar decisões sobre o que aquelas comunidades indígenas gostariam que acontecesse como reparação, como compensação por instalações que tinham feito na região próxima deles. Como também a Petrobras precisava compensar 22 comunidades caiçaras, lá ali na região entre São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba, por causa de um trabalho que estavam fazendo lá, que tinha afetado a vida deles. Então, a gente ia de comunidade em comunidade, conversava com todo mundo, levantava as coisas, porque não adianta você chegar e falar, você tem direito a 100 mil, a sua comunidade. Putz, maior bagunça, imagina, vai dar para quem? Ah, tem aqui uma associação e tem o presidente da associação, está aqui 100 pau para você. E aí? Mas se você vai lá antes, conversa com os jovens, com as mulheres, com os senhores, com os pescadores, com todo mundo que ajuda
a coisa e tal, e aí eles conseguem, pouco a pouco, identificar com clareza onde a coisa está pegando, a partir de um diagnóstico participativo, e aí começa a imaginar o que poderia ser um projeto para melhorar. Então, esse tipo de projeto que a gente fez muito. Você vem monitorando alguns programas que deveriam promover a reparação dos danos causados ao Vale do Rio Doce pela Samarco, o famoso caso da barragem que rompeu e tal. A sua atuação específica qual foi? Porque eles precisavam ter certeza de que as ações que estavam sendo feitas pela Fundação Renova, criada pela Samarco para desenvolver 42 programas. Então, eles precisavam ter certeza de que aquilo estava indo bem. Me chamaram primeiro para ver mais a área de educação, cultura, etc. Mas, com o meu olhar, a primeira coisa que eu reparei, eu falei, olha, a escuta das comunidades não está boa. A escuta dos prefeitos, a gente ia falar com as prefeituras e as câmaras e os secretários municipais, eles não estavam nem sabendo dos programas. Então começava a dar tudo errado. Enfim, nem te conto quanta coisa poderia ter sido feita muito melhor se tivesse havido a escuta desde o começo. Mas você precisa conversar para saber como resolver. E você é uma interlocutora, a gente observa o seu linguajar, e você é uma professora que fala a língua dos jovens, né? Então, isso é muito bom porque as pessoas prestam atenção, né? Então, quando você consegue harmonizar, equilibrar os interesses, né? Qual é o seu sentimento? Qual é, assim, se você pudesse resumir numa palavra? Eu diria, uma palavra é fundamental. E outra palavra é gratidão por todas as pessoas que ajudaram eu nessa visão. E a Magui puxou essa coisa toda, e ela tinha uma interlocução de um por um fantástica, ela escrevia muito bem. Ela escreveu muitos livros direcionados, que os professores às vezes pediam, porque precisava lidar com uma coisa que elas não sabiam como. Então, inclusive, um dos primeiros que ela escreveu, era uma história que ela contava para os meninos dessa moça, dessa Karen. Quando ela era menina, pequena, ela e a família tiveram que fugir na Segunda Grande Guerra. Estou procurando aqui a foto. Da Karen? Nós estamos chegando ao final do programa e, como você sabe, a gente sempre mostra um objeto que é, vamos dizer assim, caro, importante na trajetória da pessoa entrevistada. E você trouxe exatamente esse livro. Exatamente, uma gratidão muito grande. A Karen e a Magui, que criou tudo isso, escreveu o livro da Karen. Então, você disse agora há pouco que se você tivesse que resumir numa só palavra a sua sensação quando consegue realizar as coisas, né, seria gratidão. E eu vou dizer a você, se eu tivesse que resumir o seu trabalho em uma só palavra, eu diria respeito. Diria que respeito ao que todo mundo merece, precisa fazer e precisa ser respeitado. Se o mundo fosse assim, de uns respeitarem os outros e não querer dominar, querer brigar, querer matar, sabe? Se fosse assim, seria uma maravilha. Inclusive a natureza, né? Tudo começa, a vida começa nela. É no amor e no respeito. Silvia Pompeia, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, por você ter nos dado esse depoimento tão bonito, essa quantidade de ensinamentos a respeito da educação e, mais do que isso, do amor às pessoas, do respeito às pessoas, né? Isso é o que faz a garantia do futuro. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, realmente. E na semana que vem eu volto com mais exemplos de um Brasil assim, que dá orgulho, que constrói, que transforma, que inspira. Até lá!